Salut les irmãos, j'espère que vous allez bien. Filmes Close Errado. Hoje na nossa lista nós temos o filme Enorme, dirigida por Sophie Le Tourneur, e é um filme bem recente, do ano passado, 2020. Esse filme vai entrar na nossa lista de filmes Close Errado. Lembrando, esse filme, Enorme, é um filme mais 18, então se você tem menos de 18 anos, você não deve assistir esse filme. Por quê? Porque ele tem cenas de nudez. Claro que depois de dar esse aviso, você vai, de fato, não assistir esse filme, eu tenho certeza. Assim como eu, com 15 anos, li Eu, Christiane F., simplesmente porque eu queria conhecer a vida da Christiane F., e, obviamente, não tinha nenhuma outra motivação que não essa. Enorme é um filme com Marina Foy e Jonathan Cohen. Só um detalhe, existe um trema em cima do nome dessa atriz, então não pode ser Marina Foy, eu tenho que pronunciar o I. É algo com Marina Foïs. Você deve conhecer essa atriz, ela tem um filme muito legal que eu super aconselho, que é Relacionamento à Francesa. O filme 1 é muito legal, o filme 2 é assistível, e depois desse eu não vi mais, eu não vi a minissérie que saiu. Além disso, ela fez o filme policial. Já o Jonathan Cohen, você deve conhecê-lo da série da Netflix Flagrantes de Família, ou talvez As Primeiras Férias Não Se Esquecem Jamais. A série Flagrantes de Família, que está na Netflix, eu super recomendo, eu dei boas risadas. E esse filme, As Primeiras Férias Não Se Esquecem Jamais, ele é um filme interessante, eu lembro que foi uma boa pipoca, fica aí também a dica. Qual é o problema desse filme Enorme? Quando eu comecei a assistir o filme Enorme, eu achei que eu ia me deparar com uma versão do tipo Júnior. O Júnior foi um filme que passou muito na sessão da tarde, ele é um filme de 94, com Schwarzenegger e Danny DeVito, e contava a história de um homem que engravidava. Pois é, essa era a ideia, um experimento científico. E eu esqueci o pão no fogo, meu Deus, estou queimando pão, peraí. O pão foi salvo. E aí, onde é que eu tava? Assim, então o Júnior foi um filme de 94, passou muito na sessão da tarde, com o Danny DeVito e o Arnold Schwarzenegger, que contava a história de um homem que ele engravidava. Era um experimento científico, alguma coisa assim, e eles consideraram toda a questão de ter espaço, útero e tal, e o cara engravidava e ele ia gerar o filho. A graça do filme era ver como seria um homem se ele engravidasse. Mas quando eu fui ler Enorme, me enganei. Enorme conta a história de um casal cuja mulher, ela é musicista, uma musicista de grande sucesso, e o marido dela é o seu braço direito. Ele organiza tudo, ele é responsável por tudo. Pela agenda, pela contratação, pelos remédios, pela faxina, pela casa, por tudo. Sem ele, essa mulher não é capaz de nada, ela não sabe cozinhar. Esse casal, que tem a sua vida ali já estabelecida, eles não querem ter filhos. A mulher ela tem um certo horror de ter filho, e esse homem, a princípio, também não quer ter filho. Até que um evento muda essa perspectiva. E daí começa o meu problema com o filme. Estão eles no avião para mais uma apresentação que a mulher vai fazer, e uma mulher entra em trabalho de parto. Nesse momento você já tem que parar de questionar um pouco. Se eu não me engano, talvez seja diferente. Eu acho que uma mulher grávida não pode ir para um avião quando ela já está perto do período de parir a criança. Talvez não valha para voos domésticos, mas tudo bem. A mulher entra em trabalho de parto, lá dentro do avião. E, por sorte, existe uma médica no avião e o personagem principal, ele vai ajudar essa mulher porque ele já foi socorrista. Até aí tudo bem. E aí a minha primeira questão com o filme já começa nesse parto, porque eles estão ali fazendo parto e aí, no avião, assim, sem nenhum tipo de equipamento, ela diz que ela vai fazer uma laceração perineal. Talvez você não saiba o que é isso. Seria cortar aquela região por onde sai a criança, para teoricamente facilitar a saída da criança. Je peux lui faire une petite épisiotomie. C'est quoi l'épisiotomie? Je peux un peu déchirer le périnée pour que la tête de l'enfant sorte. C'est bien de lui dire ça. Oui, oui, expliquer là, elle va comprendre. Isso já me deixou em choque porque primeiro porque ele estava no avião sem equipamento. Segundo, porque pelo menos no Brasil já existe uma vertente que vê esse procedimento como uma violência obstétrica. Eu não sou médico, mas eu tendo a acreditar que na maioria dos casos isso não é necessário. Eu sei que esse procedimento ele era muito comum algumas décadas atrás, alguns anos atrás, mas já me deixou um pouco em choque quando a médica diz isso, mas vamos passar adiante. No momento que esse cara ele ajuda a uma mulher a parir, ele vê aquela criança, ele segura aquela criança, de repente ele sente aquela vontade louca de ser pai, aquele amor que nasce no seu âmago. E daí o que ele faz? Ele vai conversar com a mulher para que eles possam juntos decidir ter ou não uma criança? Claro que não. Como ele é o responsável por tudo na casa,
ele resolve falsificar os anticoncepcionais da mulher. Oi? Oi? Sério? Sério? Tipo, ele resolve falsificar. Então, de vez de dar o anticoncepcional da mulher, ele passa a dar tic-tac, balinhas de tic-tac. E isso é errado em tantos sentidos que me fez colocar esse filme nessa lista filmes close errado. E eu vou tentar explicar por quê, apesar de eu achar que é óbvio por quê. E depois eu até vi a entrevista da diretora sobre o assunto, mas por que é errado? Isso se chama uma relação abusiva. É claro que isso poderia acontecer no filme. Só que o que me choca e faz esse filme entrar como close errado é porque isso não é em nenhum momento questionado. Tem uma cena do filme onde uma juíza fala, o que você fez foi um abuso. Mas isso em nenhum momento isso gera uma consequência ou uma discussão real sobre o assunto. Ou seja, naquele ambiente do filme, isso foi aceito como algo normal. Além disso, não satisfeito em trocar a pílula da mulher, quando a mulher desconfia que tem algo errado para ela começar a engordar, ela pede para que ele marcasse uma consulta, ele marca a consulta só para daqui a um mês. Porque na França, o aborto, desde que seja nas primeiras semanas de gestação, ele é permitido. A mulher tem direito de escolher ou não ter o filho. E daí você pode decidir se acha isso um absurdo ou não, sua opinião. A ideia é simples, se você acha que é um erro, não faça. E marca a consulta para semanas depois, quando não é mais possível fazer o aborto. E ainda assim tem um momento do filme onde é discutido que, na verdade, a culpa também é dela. Porque ela poderia ser responsável em tomar o próprio remédio, ou ela poderia ser responsável em marcar o próprio médico. Il m'a fait un enfant dans le dos. Mais ça... Écoute, pourquoi? Explique-toi. Parce qu'il a trafiqué ma pilule. C'est-à-dire? Au lieu de me donner une pilule, il m'a donné une sucrète. D'abord, pourquoi c'est lui qui devait te donner la pilule? Tu pouvais pas le prendre toute seule? Ça veut dire qu'il veut avoir un enfant de la femme qu'il aime. Isso é muito ridículo. Fazer esse discurso da mulher ser a culpada, isso é muito problemático. Uma vez que você está numa relação, seja qual for, se vocês têm um acordo, seja ele justo ou injusto para quem vem de fora, mas acordado entre vocês. Se foi acordado que ele era o responsável em gerir a agenda em relação aos remédios, e ele concordou com isso, ele até pode querer que as coisas mudem, discutir essas mudanças, mas ele não pode trair a confiança da outra pessoa. Essa é a base de uma relação. Qualquer relação, vocês podem ter as regras que vocês acharem que devem, mas respeitando aquelas regras, é simples assim. E aí eu fui ver o testemunho da diretora sobre o filme. E ela diz que, na verdade, o filme ele tem a proposta de mostrar que existem sim mulheres que não têm a vontade de ser mãe, assim como existem homens que têm vontade de ser pai. E aí ela vai dizer que esse filme ele seria feminista por conta disso. Isso vale para qualquer coisa, gente. Quando vocês fazem um discurso, a intenção que você tem ao proferir um discurso não é suficiente para garantir que o que você disse tenha sido exatamente o que você quis dizer. Na verdade, raramente vai ser exatamente o que você quis dizer, mas a gente tenta se aproximar o máximo possível. Porque quando a diretora ela traz que o que ela queria mostrar no filme dela é que existem mulheres que não querem ser mãe e que homens que desejam ser pai, isso seria facilmente solucionável no roteiro se o cara simplesmente, sei lá, dissesse para a mulher que ele não ia mais se encarregar das pílulas, e aí ela poderia esquecer. Ele poderia falar que não ia mais marcar consulta e ela deixou para lá. Eles poderiam também trabalhar o lado mágico do filme, do tipo, mesmo com um anticoncepcional a mulher engravida, porque o filme ele tem algumas coisas mágicas. Tem uma cena que do nada a barriga da mulher duplica de tamanho, assim, tipo, em frações de segundo. Eu acho que isso não é possível. Então, apesar da diretora ter uma proposta ali, o que me soou nesse filme foi exatamente um abuso de relação que não foi, em hipótese alguma, trabalhada. Antes de gravar, geralmente eu converso sobre o filme com algumas pessoas. E uma das pessoas me disse assim: mas é porque isso acontece muito ao contrário. A mulher para de tomar anticoncepcional e daí engravida e o cara não queria ser pai e o cara tem que ser pai. E, gente, o nome disso é falsa simetria. É completamente diferente, por mais que em ambos estejam errado. Se você está numa relação e a sua parceira combinou com você de tomar anticoncepcional e você está naquela confiança
e ela para de tomar de propósito, é claro que isso é errado. Mas percebe que isso é uma falsimetria porque é o corpo da mulher que muda. Talvez na França você tenha uma certeza maior de que o pai não vai embora, né? Mas mesmo que eu acreditasse que não há possibilidade do cara ir embora, e veja bem, uma mulher que engravida, o cara vai embora e pode negar a criança, uma mãe que engravida, ela não vai poder negar a criança. Talvez até ela possa colocar na adoção no final de tudo, mas é o corpo dela que vai passar pelas modificações. Então a gente teria uma completa falsa simetria. Não é a mesma coisa, uma situação na qual a mulher parou de tomar anticoncepcional e aí ela engravida porque ela quer ter um filho, e o cara enganando a mulher para que ela parasse de tomar anticoncepcional para que ela engravidasse e ela tivesse um filho. Tem um momento do filme que eu achei muito tocante, muito interessante, quando a mulher fala, eu tô cansada de ser vista como objeto, que é uma coisa que é bem passível de acontecer, que é a perda da identidade. Você deixa de ser uma pessoa e passa a ser mãe. Tem até um meme muito engraçado, né, do Death Note. Talvez vocês não sejam nerds bastante, mas em resumo, Death Note é um caderno onde você escreve o nome da pessoa e a pessoa morre. E aí tem um meme, um videozinho, onde o garoto fica puto, fica com raiva da mãe, aí olha pra ela e fala, vou escrever seu nome no Death Note. Ele escreve, mãe. Aí a mulher não morre. E a mulher fala, ah, meu nome não é mãe. E ele, como assim seu nome não é mãe? Você não pode mais me dizer o que fazer, mãe! Você vai morrer, mãe! Isso não faz sentido! Eu escrevi seu nome inteiro, mãe! Olha! O meu nome não é mãe, seu imbecil. Então essa perda da identidade, ela diz que ela está cansada de ser tocada. E é uma cena muito emblemática, mostra claramente essa falsa simetria. Mas o filme prossegue, ela está grávida, eles tentam fazer uma comédia, eu não lembro de ter rido. Eu estou contando assim o filme porque, sei lá, não acho que é um filme que vale a pena. Quando é um filme que é close errado, não acho que vale a pena assistir, senão não seria um filme close errado. Simples assim. E no final, bem ou mal, tem aquela velha ideia de que quando você segura a criança no colo, um amor nasce e você passa a ver o prazer e a maravilha de ser mãe ou pai. Esse filme ainda não tem nota no Rotten Tomatoes, eu dei uma olhada, inclusive está dizendo ali no Rotten Tomatoes, acabei de averiguar, que é um filme de 2019, eu não sei se teve alguma coisa com a pandemia, adiaram, enfim. Mas o fato é, se você quiser ver bons filmes desses dois atores, eu recomendo que você vá diretamente para o Relacionamento à Francesa e Flagrantes de Família. Então é isso por hoje, esse é o filme Close Errado. No mais, vou pedir, deixa o like, curte, compartilha com seu amigo que gosta de cinema ou que gosta de cultura francesa. Quais outros filmes Close Errado você conhece? Coloque aí nos comentários, tá bom? É isso. Merci bien et à la prochaine.